Vitória é nossa. Paz do Senhor, Igreja. É um prazer estar aqui convosco mais esta manhã, para assim nós glorificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor. Deus continua abençoando este grupo de louvor. Que a palavra assim diz que Deus habita no meio dos louvores. Amém, Igreja? Quem veio para receber a palavra de Deus? Que venho falar esta manhã aos irmãos é no poder do nome de Jesus. Mas antes disso, vamos abrir as nossas Bíblias. Os irmãos, pelo menos, podem me acompanhar. No Evangelho de São Marcos, capítulo 16, e vamos ler apenas versículo 15, 16, 17 e 18. Glória ao nome do Senhor. Evangelho de São Marcos, no último capítulo 16, versículo 15, 16, 17 e 18. Disse Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Pai, maravilhoso o teu nome, Senhor, por mais esta linda oportunidade de nos dares de estarmos na casa do Senhor para assim glorificar, honrar e exaltar o teu nome, Senhor. Porque tudo o poder há no nome de Jesus. Porque assim falou Jesus, tudo o poder é-me dado no céu e na terra. E nós cremos neste poder, Pai, porque no teu nome, o teu povo, os teus discípulos, os teus servos vão expulsar demônios, Senhor, vão falar em línguas novas, vão pegar em serpentes, beberão aquilo que for e nada nos fará mal, porque confiamos no Deus Todo-Poderoso e vamos dar nossas mãos sobre os enfermos e eles serão curados para a tua honra e a tua glória. Amém e amém. Igreja, o Evangelho não é uma argumentação nem um debate. É uma proclamação da palavra de Deus. Aliás, a Bíblia é uma carta que foi enviada por Deus para nós. E em retorno, nós enviamos a Deus uma oração, mas é no nome de Jesus. Assim fala a palavra de Deus, que nós devemos os discípulos. Isto aqui foi uma comissão que Deus deu aos seus discípulos. E neste momento, quem são os discípulos de Jesus? Somos nós, a sua igreja, que Ele comprou com o seu sangue precioso lá na cruz do Calvário. Então Ele nos alerta e nos fala e nos dá uma ordem de irmos a toda a parte do mundo a pregar esta santa e poderosa palavra a toda a criatura. Toda a criatura, irmãos, é tanto judeus, gregos e qualquer filho de Adão. Não importa se eles mataram, roubaram, cometeram outro pecado qualquer, mas ainda hoje quero falar para a igreja e para todos que me escutam a minha voz. Há poder no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então Jesus disse: vai e leva esta palavra. Então é nossa responsabilidade, igreja, porque somos discípulos
de Jesus, de levar esta palavra, se não for toda a criatura, pelo menos algumas. Se tivermos essa oportunidade de alcançarmos, porque novamente somos discípulos de Jesus, como está escrito em João, no Evangelho de São João, capítulo 20, 21 e 22. Jesus apareceu aos discípulos e disse: paz seja convosco. E como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E dizendo isso, Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos para lhes dar poder, como nós também temos o Espírito Santo que nos dá poder para vencer no nome de Jesus. E assim vamos pregar, falar este Evangelho maravilhoso a qualquer pessoa que nos escute, que nos dê ouvidos e que receba o Evangelho de Cristo. Aleluia. Porque Deus nos ama de tal maneira que Ele quer libertar o seu povo. Ele tem algo especial para a vida, para qualquer vida de cada um que se entrega ao Senhor. Porque Ele salva, Ele dá vitória, mas tudo isso é em nome de Jesus. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 22, lá está escrito: todos morram em Adão, mas todos serão vivificados em Cristo, no nome de Jesus. Agora diz aqui: quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Então temos aqui o crer e o não crer, dois povos. Pela palavra de Deus, no poder do nome de Jesus, nós cremos na sua palavra, cremos no Pai, cremos no Filho e cremos no Espírito Santo, tudo através da palavra de Deus. Portanto, nossa esperança e fé é que um dia viveremos no céu com Ele para a eternidade. E como temos essa tal certeza? Porque estamos e andamos no caminho verdadeiro. Qual caminho? Jesus. Porque foi mesmo este próprio Jesus que falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Amém, igreja? Há um outro povo que diz que também existem outros caminhos, que são outras falsas religiões feitas por homens, que também dizem a eles que os leva à eternidade. E até estão corretos. O problema aqui: qual é esta eternidade que vais viver para sempre? Se escolheres Jesus, traz uma eternidade no céu. Se não escolheres Jesus, certamente tens uma eternidade, mas é num outro lado qualquer, que não é preciso mencionar. Nós, pela fé em Cristo, queremos crer que um dia viveremos com Ele no céu para a eternidade. E essa é a esperança maravilhosa da Igreja de Jesus. A palavra do Senhor nos fala em Provérbios, capítulo 16, diz: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Nós só temos um caminho, não há caminhos, há só um caminho. E este caminho é Jesus. E logo a seguir, vêm estes sinais, seguirão os que crerem em nome de Jesus. Estes sinais hão de seguir os que crerem em meu nome, disse Jesus. E expulsarão os demónios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E curarão os enfermos ao colocarmos nossas mãos sobre eles. Não porque nós temos poder de curar, mas o poder de Deus que está em nós. Esta é que cura.
É Jesus quem cura. O apóstolo Paulo, lá mais para frente no livro de Atos, no capítulo 16, ele ia a caminho da África. Ásia, conhece? Ásia, Mísia, África, e navegando com Barnabé, chegando quase por ali à volta da Ásia, o Espírito do Senhor o impediu de ir para a Ásia. E neste momento o apóstolo Paulo teve uma visão de um homem em Macedônia chamando e rogava-lhes: vem e ajuda-nos. Vem e ajuda-nos. E assim foi. Paulo já não foi para a Ásia, foi levado, dirigido pelo Espírito do Senhor e foi em direção a Troade. Passou em Troade, entra em Sumatria, ou Sumatria, depois de Sumatria, entra em Neápolis, depois de Neápolis, entra em Filipos, primeira cidade de Macedônia. Ali fica, saem do barco, vão e encontram uma mulher chamada Lia de Tiatira, que era negociadora de roupas. O apóstolo Paulo vai, prega a palavra para elas, para aquelas mulheres. Lia recebe a palavra de Deus em seu coração, oferece sua casa para os apóstolos. Para quem não sabe, já vou dizer, a primeira igreja europeia iniciou em casa de Lia. Entra em casa de Lia, ele fica hospedado. No dia seguinte vai à oração, e quando vai à oração, sai ao seu encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e sempre que perseguia os apóstolos, ela sempre falava: estes homens anunciam o caminho da salvação, porque eles são servos do Deus Altíssimo. Mas, depois de várias vezes esta jovem repetir estas palavras, diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo ficou perturbado e virou-se, não para ela, nem falou para ela, falou para o Espírito. E o Espírito sai dela em nome de Jesus. E assim ficou libertado no nome de Jesus. Continuando, vai os apóstolos à oração, chegando a um certo lugar, oraram, é claro, e depois, mais tarde, o apóstolo Paulo vai para Éfeso. Aqui já está o primeiro milagre: expulsarão demônios. Vai o apóstolo Paulo, chega até Éfeso e lá encontrou alguns dos discípulos. Era por volta de 12 discípulos que se lá encontravam. E o apóstolo Paulo pergunta: vocês já receberam o Espírito Santo? Não, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. E então diz a palavra do Senhor que ele colocou as suas mãos sobre esses discípulos e eles foram batizados e falaram nas línguas do Espírito Santo em nome de Jesus, no poder de Jesus. Há poder em Jesus, aleluia. Glória a Deus. E logo a seguir disse Jesus: em meu nome o Pai vos enviará o Espírito Santo. Agora, já falei em 2 sinais: expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Isso já aconteceu. Agora vamos falar de outros 3 sinais. Falar no 3º e 4º sinal, nós, pela graça de Deus, temos uma mente e podemos pensar e saber discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Nós, por termos a fé e crermos num Deus todo-poderoso, no céu e na terra, não vamos brincar com serpentes, porque elas mordem e têm veneno e podem matar. Nós não vamos beber veneno se sabemos que aquilo é veneno.
o povo de Deus tem capacidade e sabedoria para isso, para não aceitar. Mas se acontecer, como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando aquele barco ficou tudo despedaçado, e ele parou naquela ilha chamada Malta, onde habitavam uns homens chamados bárbaros, e lá, com tudo molhado, com frio, etc, etc, há uma fogueira. O pastor João até falou isso no quarta-feira aqui, mas como eu já tinha isso na minha mensagem, isto é uma confirmação do Espírito do Senhor. Ele vai juntar alguns gravetos para se aquecer, para adicionar na fogueira, para ficar com mais chama, talvez, para aquecerem-se. Vai a serpente, morde o apóstolo Paulo, e quando morde, ali também há veneno. Ele não beber o veneno pela boca, mas beber veneno através das suas veias sanguíneas. E nada vai acontecer. Por quê? Porque ele não fez aquilo por crer, pela sua fé que tinha em Deus, para tentar Deus. Aquilo aconteceu. E se acontece, nós temos essa grande fé no Senhor Jesus, o Espírito de Deus nos vai livrar de todas estas coisas, porque não estamos tentando Deus. Aconteceu e nós sabemos que estamos protegidos pelo Espírito do Senhor. Aleluia! E nada aconteceu com este apóstolo Paulo. Porque, como eu falei, a serpente mata. Por isso que o rei enviou o apóstolo João para a ilha de Patmos, porque aquele rei queria decapitar João. Para não se sentir culpado e por causa do povo, ele envia o apóstolo João para a ilha de Patmos, porque ali tinha serpentes que não havia conta, milhares e milhares, e cada dentada ou mordida de uma daquelas serpentes acabou a vida. E ele mandou o apóstolo João para lá. O apóstolo João não queria ir para esta ilha, mas ele foi mandado, enviado para ser morto pelas serpentes. Mas ele não foi por crer, não tentou a Deus, não mostrou a Deus a sua fé. Ele foi porque foi mandado e foi protegido por Deus. Quando fazemos uma coisa que não é de tentar a fé e a vontade de Deus, Deus protege o seu povo, porque nós somos um povo que fomos comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Estamos protegidos pelo poder de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Porque a serpente é um símbolo do diabo. E a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem por nos dar vida e vida e vida em abundância no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Temos o Espírito Santo de Deus em nós. E se temos o Espírito Santo de Deus em nós, a igreja é protegida pelo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor que em Atos capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo à oração nona. E comecei a orar ao Senhor e a meditar neste versículo do Atos capítulo 3, logo o primeiro versículo, é claro, e comecei a meditar. Porque fala a palavra do Senhor, foi Pedro, João, subiam juntos à hora nona. Essa palavra juntos e a hora nona fez-me um bocado de trabalho, dei-me um bocado de trabalho, que quis pesquisar, meditar, orar e procurar esta palavra maravilhosa. E juntos, por que juntos? Porque Pedro e João tinham um negócio juntos. Pedro e João pescavam juntos. Pedro e João foram preparar a Páscoa para Jesus juntos. Pedro e João foram ao templo juntos. Pedro e João foram ao túmulo de Jesus juntos. Pedro e João foram à oração juntos. Aleluia! Aqui fez-me isso trabalhar na minha mente, porque não só dizia Pedro e João subiam ao templo à oração, juntos à oração nona. Por que nona?
Nona é porque havia 3 serviços no templo. O primeiro serviço era às 9 da manhã. Segundo serviço, ao meio-dia. Terceiro, às 3 horas. Por isso que está escrito no Salmo 57, o salmista falou, é hora de manhã, é hora ao meio-dia e é hora à tarde. 3 vezes por dia, 3 serviços por dia no templo do Senhor. E foi aí que Pedro e João subiam ao templo do Senhor e quando chegaram lá, estava lá um concho. Pedro e João chegam junto de ele, deste concho, e ele estende a mão para Pedro e João, cuidando que eles iam dar uma coisa. E Pedro falou para este concho, olha para nós, eu não tenho dinheiro, estou parafraseando, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pedras preciosas, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas tenho melhor do que tudo isso. Em nome de Jesus, levanta-te e anda, aleluia. Aleluia, terceiro sinal, glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Pedro e João entram no templo, concho entra no templo, saltando, louvando, glorificando a Deus. O povo, tudo aquilo vê, fica atônito, fica perplexo e faz uma rodeia Pedro, João e o concho. E Pedro olha para estes homens e diz, varões judeus, por que olhais para nós desta maneira, parecendo que nós temos o poder? Não temos poder nenhum. E Pedro usou sabedoria naquele momento. Ao não falar no nome de Jesus logo ali, ao falar para os judeus, foi, não, vocês que se recordam, o Pai, Deus, Pai de Abraão, Pai de Isaac, Pai de Jacó, e o Pai dos nossos pais, este foi quem glorificou seu Filho Jesus, através desta cura divina. Prata e ouro não tenho, mas aquilo que tenho, em nome de Jesus, levanta-te e põe-te de pé. Aleluia! Há aquele alvoroço, aquele barulho, saiam do templo, vem o sacerdote, vem o capitão do templo, vem os saduceus, agarram Pedro e João preso. Já era tarde. No dia seguinte, libertaram Pedro e João. Agora quem vem? Os inimigos de Jesus. Os piores inimigos de Jesus. Vieram os sacerdotes, vieram os escribas, vieram Anás, Caifás e João Alexandre e toda aquela raça de sacerdotes. Agarraram Pedro e João, colocaram no meio do povo, da multidão, rodearam Pedro e João e disseram, tu daqui não sais. Nós queremos uma resposta com uma pergunta que nós te vamos fazer. E então Caifás e Anás perguntam a Pedro, com que poder ou em que nome fazes isto? É no nome de Jesus. É no nome de Jesus que há cura divina, que há transformação, que há libertação, que há salvação. É no poder do nome de Jesus. Glória a Deus. E foram-se. Uns foi curado. Paulo e Barnabé se encontram num certo lugar onde o povo já os queria apedrejá-los e eles fugiram para Listra, para Derbe. E chegando lá, pregaram a palavra e havia lá outro concho. E ele pregando a palavra para aquele povo, Paulo reparou que aquele homem que estava concho estava a prestar atenção à sua mensagem.
E Paulo olhou para ele e viu que ele tinha fé. Levanta-te em nome de Jesus e anda. E o cão se levantou. Outra cura divina para a honra e glória de Deus. O que é que aconteceu? O povo ficou alvoroçado também naquele lugar, saltaram para dentro de não sei de onde, ficaram como loucos, os sacerdotes que se queriam sacrificar touros, etc, etc, e porque pensavam que Paulo e Barnabé eram deuses em homens. E Paulo viu aquilo, rasgaram as vestes, saltou para diante do povo, no meio do povo, e disse: varões, não façam isso, porque nós somos homens como vós e temos as mesmas paixões. Neste momento vem outro povo de Antioquia, outros judeus de Antioquia e Icônio, e lá conseguiram a mente daquele povo para apedrejar Paulo. E assim fizeram. Apedrejaram Paulo de tal maneira que ele caiu como morto, ou quase morto, e jogaram fora da cidade. Mas a história não acaba aqui. A história não acaba aqui, porque a igreja, quando se reúne, há poder. A igreja, quando se une, há poder. Há vitória no nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor que Paulo, caído como morto, os discípulos rodearam o apóstolo Paulo e começaram a orar: em nome de Jesus, levanta-te. Em nome de Jesus, levanta-te. A igreja se une e faz um círculo de oração. Nós vamos dizer ao caído: levanta-te em nome de Jesus. Vamos dizer ao que está enfermo: estás sarado em nome de Jesus. Vamos dizer ao que está perdido: foste encontrado em nome de Jesus. Vamos dizer ao que está morto: estás vivo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. A glória do Senhor está neste lugar. Ainda há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus, limpa a minha casa. Em nome de Jesus, limpa o meu filho, a minha filha, de tudo aquilo que não te agrada ao Deus amado. Há poder no nome de Jesus. O sangue de Cordeiro ainda lava qualquer pecador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus, aleluia. Oh, Santo Deus, Santo Deus, o poder de Deus está descendo neste lugar. Deus quer fazer prodígios, sinais, maravilhas neste lugar. A igreja tem que se unir. Há poder na união, há vitória na união, há vitória na igreja, há poder no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho sentido o Espírito do Senhor neste lugar. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Ah, Santo Deus. Santo e maravilhoso é o nome de Jesus. O que é que queremos mais? Temos poder no nome de Jesus, novamente, não por nosso ser, não pelo nosso poder, mas pelo poder que opera em nós. Pelo poder que opera na igreja de Jesus. Poder para expulsar demônios. Poder para orar e o povo falar em novas línguas. Poder, se pegamos em serpentes, não tentando o Senhor, nada de mal nos acontecerá. Poder, se bebemos alguma coisa menos mal, até pode fazer um pouco de mal ao nosso estômago, mas não morrerás em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Colocamos as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados. Que Deus maravilhoso é este que esta igreja serve. Oh, meu Deus, não há Deus além do nosso Deus. Deus. Aleluia. E fala Jesus, em meu nome. E estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Sinais. Primeiro, já falei, expulsar demônios. 1. Segundo, falar línguas. 2. Terceiro, pegar em serpentes. 4, se beberes alguma coisa mortífera. E 5, porás as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados.
5 sinais. 5 é um número da graça de Deus. 5 são os ministérios que Jesus deu à sua igreja. Primeiro, de uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores e mestres. 5 nomes de Jesus. Isaías 9:6. Sobre os seus ombros estará todo o principado. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. 5 sinais. As 5 pedras de Davi. Quando ele vai ao riacho e segura, e escolhe 2, 3, não, nessa também não, 5 no alforje. Vai à luta. Quem é este incircuncioso que está blasfemando o Deus de Israel? Saul, é ver à luta. Não, ainda é jovem. Vais tu, então. Não. Está blasfemando no Senhor. É ver. Então toma a minha armadura. E Davi experimenta. Não. Qual foi a armadura do rei Saul? Capacete, coraça e espada. Não cabe a Saul. 3 na Bíblia há um nome santíssimo. É divindade, é santidade. Ele entrega para Deus. Não tens unção. Pega nisso. Tu, Golias, vens a mim com escudo e espada. Mas a ver a ti com a santidade de Deus, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome do Senhor dos Exércitos que temos a vitória. Não é nas armaduras do homem, não é na força do homem, não é no poder do homem, porque assim fala a palavra do Senhor. Não é por força, não é por violência, não é por sangue, mas é pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Aleluia. 5 sinais. Glória ao nome do Senhor. Já vou terminar, irmã de igreja. Uma coisa que quero pedir aos irmãos, continuem orando, mas em união, com poder, porque nós vamos ganhar, vamos ter a vitória. Porque a igreja, quando ora com poder, ela de dia a dia vai subindo de degrau em degrau, de vitória em vitória, de glória em glória, no nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor: em meu nome dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, e tudo isso é no nome de Jesus. Deus vos abençoe. Colocamos de pé, por favor. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, é só no teu nome que temos a vitória, Pai. Nós te levamos para esta palavra, Senhor, que ela possa trazer bênção, Senhor, para a tua igreja e para qualquer pessoa que escute a minha voz. Senhor, não sou eu, Senhor, mas é o teu Espírito. E a tua palavra diz que ela nunca volta para trás da mesma maneira. Ela sempre faz algo que te apraz, algo que traz honra e glória ao teu nome, Senhor. Salva almas para o teu reino, Deus. Abençoa esta igreja, Senhor, de tal maneira que vamos ver sinais, prodígios, maravilhas acontecer no meio do teu povo, porque o poder de Deus está neste lugar. O poder do Espírito Santo está aqui neste lugar para nos proteger, para nos abençoar, para nos dirigir ao Deus amado. No nome de Jesus, leva-nos agora aos nossos lares, abençoando-nos, Senhor, as nossas famílias, este dia que fizeste para nós, Senhor, e aonde passarmos, dá-nos, Senhor, este poder, dá-nos, Senhor, essa liberdade, dá-nos, Senhor, essa ousadia, este poder de falar na palavra poderosa de Jesus, que tem todo o poder. Ela é a única que transforma vidas, ó Pai. No nome de Jesus, abençoa, Pai, desde o porteiro ao pastor desta igreja, não esquecendo o pastor Rábio e a sua esposa, que tem essa grande incumbência sobre os seus ombros para levar esta igreja, este lugar avante, Pai.
e todos aqueles que pregam a tua palavra em qualquer lugar do mundo, estejas com eles, no nome de Jesus. Amém. Amém. O amor de Deus, amada igreja, e a graça preciosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja convosco para sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe, amada.